Bem-vindo ao Nosso Agro. No programa de hoje temos muitas novidades para você, com destaque para as nossas exportações. Nos primeiros 4 meses do ano, a venda de produtos do agronegócio gerou mais de 31 bilhões de dólares para o Brasil. Destaque para a soja em grãos e carne bovina e de frango. Quando a gente olha o nosso histórico de exportações, a gente vê uma forte demanda para os produtos brasileiros, dada a sua qualidade, a sua confiabilidade e a sua competitividade no mercado internacional. Já no mercado nacional, as feiras seguras garantem espaço para os pequenos produtores comercializarem os alimentos, atendendo às orientações de saúde. Essa mudança foi para a melhoria da nossa saúde, né? E se nós ter mais um pouco de higiene na feira, então a enfermidade vai ficar distante de nós. Veja também, programa Agrinho no Ceará desenvolve iniciativas sociais e de educação para toda a comunidade e tem até contadores de histórias. Não precisa se preocupar e nem ficar com medo. As formas são apenas sombras dos galhos de arbustos e arvoredos. Tem ainda a volta do resumo da semana e do Agrodesafio. E um novo vídeo sobre os profissionais da assistência técnica e gerencial do Senar. É agora no Nosso Agro. Apesar da crise econômica mundial causada pelo novo coronavírus, o Brasil continua se destacando na exportação de produtos do agronegócio. Prova disso é que nos primeiros 4 meses deste ano, vendemos mais de 31 bilhões de dólares. Só no mês de abril, o agro representou quase 56% das exportações do país. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. O trabalho de milhões de agricultores e pecuaristas garante produtos de qualidade que são consumidos no mercado nacional e no exterior. Além de ser responsável pela geração de 1/3 dos empregos do país, o agronegócio tem garantido excelentes números na exportação. De janeiro a abril deste ano, as vendas externas somaram mais de 31 bilhões de dólares, um aumento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, no mês de abril, a gente viu uma tendência que já vinha dos meses anteriores desse ano de aumento das exportações do agro. A gente teve um aumento de um pouco mais de 5%. E, claro, um aumento também para os nossos principais parceiros, então, em especial para a China. E a China, com quase 38% das nossas exportações, continua sendo o principal parceiro comercial, movimentando 11,8 bilhões de dólares, seguida pela União Europeia, com 5 bilhões, e os Estados Unidos, com quase 2 bilhões de dólares. Já entre os produtos mais vendidos para o exterior estão a soja em grãos, com 11,5 bilhões de dólares, a carne bovina in natura, com 2,1 bilhões, e a carne de frango in natura, com 2 bilhões de dólares. Quando a gente olha o nosso histórico de exportações, a gente vê uma forte demanda para os produtos brasileiros, dada a sua qualidade, a sua confiabilidade e a sua competitividade no mercado internacional. Olhando a BRF aqui, primeiro trimestre com o trimestre passado, a gente vê um forte crescimento de quase 7%. Esse trimestre, a gente chegou a ultrapassar a marca de 450 mil toneladas exportadas do Brasil, mostrando cada vez mais a força do agronegócio e a qualidade dos nossos produtos. Outro produto que ganhou destaque na balança comercial nos primeiros 4 meses do ano foi o algodão bruto, que registrou variação positiva de quase 70% nas vendas internacionais. O mercado asiático é o principal comprador do Brasil. E é muito bom esse mercado exportador para o Brasil, porque hoje, com o dólar em alta, tem uma valorização do algodão e a gente consegue exportar com mais facilidade. Então a gente acredita que durante o ano, esse estoque que está reprimido no mercado interno, a gente vai conseguir tirar o excedente. E ainda assim vai sobrar muito algodão para o mercado interno. O sucesso em importantes atividades agropecuárias pode ser notado neste gráfico com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Dos mais de 18 bilhões de dólares exportados pelo Brasil em abril, mais de 10 bilhões vieram do agronegócio. A participação do setor, que em janeiro era de quase 40%, no mês de abril passou dos 55%. Os números mostram que o agronegócio tem sustentado a balança comercial mais do que nunca, e as ações para manter a participação em alta já estão sendo realizadas.
A CNA criou em parceria com a Apex Brasil o projeto AgroBR para promover a participação de pequenos e médios produtores rurais nas exportações, reduzindo a distância entre quem vende e consumidores internacionais. O projeto conta com 4 escritórios regionais nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, além de um escritório internacional na China. E o projeto ele tem como premissa a organização da oferta exportadora, através da identificação de cadeias produtivas, no caso do estado da Bahia, por ser um estado bastante grande. Então foram organizadas, sendo sensibilizadas nessa primeira etapa, as cadeias do café, do cacau, do chocolate, dos lácteos, do mel, dos pescados, das frutas. E esse projeto, AgroBR, veio num momento bastante oportuno, um momento em que possibilita o acesso a novos mercados para o pequeno e o médio produtor rural, permitindo novas possibilidades de escoamento da sua produção e, evidentemente, a obtenção de novas receitas. Desde 2019, 60 novos mercados internacionais passaram a receber produtos brasileiros através do trabalho executado pelos Ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores em parceria com a CNA. No mundo, mais de 180 países fazem parte das rotas de exportações do agro. Essa semana nós tivemos 2 boas notícias. Na quarta-feira, foram habilitadas 25 novas plantas para exportar proteínas animais para as Filipinas. São 15 de carne bovina, 7 de carne de aves, 2 de carne suína e 1 de peru. E no dia seguinte, na quinta-feira, soubemos que a Tailândia aceitou o certificado sanitário para a exportação de lácteos do Brasil. A CNA é um importante parceiro na identificação de mercados exportadores. Quero com isso dizer que a CNA nos ajuda a identificar os mercados que no Brasil podem e deveriam estar trabalhando a exportação, e aqui no mapa nós trabalhamos a negociação para a abertura. Então é um trabalho que nós fazemos em conjunto. Além de ampliar o número de países, é preciso aumentar a variedade de produtos agropecuários que são exportados pelo Brasil. Hoje, o grande trabalho que o agro tem que fazer é trazer novos produtos para a nossa pauta de exportação, porque a gente já mostrou a nossa competência, de produção e de exportação, mas a gente não pode ter uma pauta concentrada em poucos produtos. O projeto Feira Segura do Sistema CNA-Senar continua pelo Brasil. Bahia e Tocantins realizaram novas feiras livres, atendendo todas as recomendações de saúde e de higienização dos alimentos. Vamos ver como foi. As feiras livres estão voltando por todo o país. Os consumidores agradecem pelos alimentos fresquinhos e os produtores rurais pela renda a mais, que tinha sido comprometida por causa da pandemia do novo coronavírus. Na Bahia, foi a vez da cidade de Itamaraju receber o projeto Feira Segura. Os 19 agricultores que comercializaram seus produtos receberam as orientações do Guia da Feira Segura e foram treinados para vender de acordo com procedimentos sugeridos pelos Ministérios da Saúde e da Agricultura. Nós estamos passando um momento, tá entendendo? Através dessa pandemia muito difícil, mas através do Senar nos trazer esse curso, eu creio que as coisas daqui para frente vai melhorar. Nossa mercadoria, ela começou a ser mais valorizada através desse curso. Eu estou gostando porque o freguês vai achar um alimento melhor na nossa feira, Essa mudança foi para a melhoria da nossa saúde, E se nós ter mais um pouco de higiene na feira, então a enfermidade vai ficar distante de nós. A Feira Segura é realizada nos estados pelas Federações de Agricultura e Pecuária e pelo Senar, em parceria com sindicatos rurais e prefeituras. Essa união de esforços tem revitalizado as feiras livres. Aqui antes nós tínhamos uma feira que funcionava desordenadamente e hoje, após essa pandemia do coronavírus, o Senar está desenvolvendo essa ação que visa a gente ter uma feira de forma que tanto a população, tanto os clientes como os feirantes possam estar aqui funcionando de forma segura
tomando as medidas preventivas para que a gente fique livre do coronavírus. Já no Tocantins, o município de Porto Nacional também começou o projeto da Feira Segura. Os 35 comerciantes foram devidamente equipados com aventais, luvas e máscaras e receberam material para embalar os alimentos. Cerca de 600 pessoas passaram pelo local. Eu trabalho com plantas, rosa do deserto, cacto, suculento e essa parceria veio para melhorar, né, tanto para nos proteger, para proteger os nossos clientes. Diante desta pandemia que está, nós temos que inovar, porque se nós não inovamos, nós não temos como vender os nossos produtos. Foi uma ideia louvável, foi uma ideia que foi bem aceita por nós, produtores rurais, e eu acredito que também todos os outros feirantes do Brasil inteiro, onde o Senar atua, deve aderir a essa posição, a essa sugestão, porque ela foi boa e ela trouxe para nós segurança e aos nossos fregueses também. Para saber mais sobre o projeto, acesse cnabrasil.org.br/feira-segura ou procure o Senar no seu estado. Ainda tem muitas novidades para você no programa de hoje. Vídeo mostra o trabalho do técnico de campo, supervisor e coordenador da assistência técnica e gerencial do Senar. E o programa Agrinho no Ceará conta histórias para os estudantes que estão sem aula por causa do novo coronavírus. Antes, você pediu e está de volta o Agro Desafio. Qual é a participação do transporte rodoviário no escoamento da safra de grãos no Brasil? 40%, 65%, 85% ou 95%? Pense bem, e a resposta é depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e vamos à resposta do Agro Desafio. Qual é a participação do transporte rodoviário no escoamento da safra de grãos no Brasil? 40%, 65%, 85% ou 95%? Quem respondeu 85% acertou. O número é uma estimativa da Confederação Nacional do Transporte, que leva em conta as principais cadeias produtivas, como soja e milho. É justamente por essa importância que a CNA, em parceria com os Ministérios da Agricultura e da Infraestrutura, trabalhou para que a produção e a distribuição de alimentos fossem consideradas atividades essenciais para o país e também para que não faltasse comida na mesa de todos nós. Ação importante que garante o trabalho no campo é a assistência técnica e gerencial. E o Senar desenvolveu um modelo inédito para atender agricultores e pecuaristas. Hoje vamos conhecer os profissionais que fazem esse trabalho nas propriedades rurais. Olá, produtor rural! Neste vídeo vamos falar sobre a estrutura da assistência técnica e gerencial do Senar. O funcionamento da TEG é, em grande parte, devido à estrutura que criamos, tanto no Senar Nacional como nos estados. Conta com um coordenador, supervisores e o técnico de campo. Vamos entender a função de cada um. Qual o papel do coordenador na TEG? Ele é responsável pelo acompanhamento da execução da assistência técnica e gerencial no seu estado, apoiando a equipe no cumprimento das metas, assegurando as condições adequadas em consonância com os objetivos de sua administração regional. Qual o papel do supervisor na TEG? O supervisor é responsável por acompanhar e avaliar as ações da TEG, com o propósito de contribuir para a melhoria do processo de desenvolvimento da metodologia de a TEG. Atua diretamente com o técnico de campo, analisando suas ações e entregas. Avalia também a satisfação do produtor, quanto ao trabalho do técnico e as capacitações em que participa. Qual o papel do técnico de campo na TEG? Atender os produtores de seu grupo, realizando diagnósticos, planejamento e acompanhamento das ações, visando o equilíbrio entre o ótimo produtivo e o ótimo econômico. Tá tudo certo até aqui? Vamos relembrar então como funciona a estrutura? O produtor recebe o atendimento do técnico, o supervisor supervisiona o técnico e o coordenador coordena todo o processo. Ou seja, temos pessoas suficientes observando se está tudo funcionando de acordo com a metodologia
e assim dá mais credibilidade para a assistência. O produtor tem como reclamar ou mesmo agradecer. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. Essa foi uma semana de muito trabalho no sistema CNA-Senar. Reuniões importantes sobre a cafeicultura, questões fundiárias e desenvolvimento da fruticultura foram os destaques. Tivemos também o projeto Campo Futuro de forma virtual. E quem traz essas notícias para a gente é o jornalista Francisco Jordão. Bem-vindo de volta, Francisco. Obrigado, André. Estamos de volta para falar que as comissões nacionais da CNA debateram uma série de questões fundamentais para os produtores rurais. E todas as reuniões foram por videoconferência. O andamento da safra da soja foi um dos temas da reunião da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Já a Comissão Nacional do Café discutiu a necessidade de antecipar a liberação dos recursos do FUNCAFé para junho. Em uma reunião conjunta, as comissões de assuntos fundiários e de desenvolvimento da região norte trataram de vários temas prioritários para o setor. E a Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA apresentou as propostas para o Plano Safra aos integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária. O sistema CNA-Senar também promoveu uma série de lives pelas redes sociais. Em uma delas, a Faculdade CNA debateu os desafios do profissional do agro com o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, e com o jornalista Alexandre Garcia. A China foi tema de duas lives. Na primeira, os adidos agrícolas do Brasil falaram das oportunidades no país asiático. E na segunda foi apresentado um balanço do setor agropecuário chinês e as perspectivas daquele mercado. E nessa semana foi realizado o primeiro levantamento remoto dos custos de produção do projeto Campo Futuro. A reunião teve o apoio da Farsul e do Sindicato dos Produtores Rurais de Carazinho, no Rio Grande do Sul, e vai reunir os dados dos custos de soja, milho e trigo da região. Veja o que mais a CNA fez para todos os produtores rurais do país. A CNA e a Abrafrutas debateram as perspectivas para a comercialização de frutas na safra 2020-2021, em evento do Centro de Excelência em Fruticultura do Senar. E a CNA foi à Justiça defender a aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. O programa Agrinho do Senar reúne iniciativas de responsabilidade social, educacional e ambiental que envolvem toda a comunidade escolar. No Ceará, em 18 anos, mais de 3 milhões de alunos já foram beneficiados. Hoje, vamos conhecer as ações realizadas no estado e ouvir os contadores de histórias. Vai começar a história, pode chegar, pode sentar, pode chegar que já vai começar. Oi, crianças! Sou a Bruxa Beth e a história hoje vai para você do Projeto Agrinho e para todas as crianças lá de Quixeré, no Ceará. Com as aulas suspensas por causa do novo coronavírus, os estudantes estão em casa. Com isso, toda a opção de aprendizagem e lazer é bem-vinda. No município de Quixeré, o Agrinho criou o projeto 123, Era Uma Vez, Histórias com Agrinho. A ideia surgiu para que as atividades do programa continuassem mesmo com as escolas fechadas. As histórias já foram gravadas por contadores de 8 estados e até de Portugal. Nesse momento de isolamento social, a saúde emocional é bastante importante e essas histórias estão fazendo a diferença, para os alunos que fazem parte do Agrinho, para os alunos da comunidade em geral. E esse projeto está fazendo maior sucesso, não só a nível estadual, mas também nacional. O material chega até a organização do programa, que logo encaminha para pais de alunos, professores e para grupos de WhatsApp da comunidade local. Como a procura aumentou, os vídeos passaram a ser disponibilizados também pelo YouTube e redes sociais. As histórias, elas complementam as atividades domiciliares. A partir das histórias, eles recriam, eles recontam, eles desenham, eles imaginam. E isso é uma forma positiva de contribuir com a educação das nossas crianças. E esse momento ele tem sido um momento delicado realmente para todos, mas que a gente vem criando possibilidades, se reinventando para que as nossas crianças elas sintam o mínimo possível, de todo esse processo que vem acontecendo. Não precisa se preocupar e nem ficar com medo.
As formas são apenas sombras dos galhos de arbustos e arvoredos. Se de um lado da tela tem o esforço dos artistas para ajudar as crianças, do outro lado vem o reconhecimento e a gratidão de quem assiste. Gente, eu estou assistindo todas as histórias, sem dúvidas, uma melhor que a outra. Estou amando cada detalhe. Essas histórias também estão ajudando a gente a recontar, a ler, a escrever, a fazer várias coisas diferentes e imaginar coisas, brincadeiras que envolvam essas histórias aí. Queria parabenizar muito o programa Agrinho e todos os contadores de histórias que estão se dedicando, se responsabilizando em mandar histórias para o município de Quixeré. E eu queria dizer que durante essa quarentena eu estou amando as histórias que eles estão contando. Além das historinhas, outras iniciativas do Agrinho estão ajudando as comunidades cearenses. Uma cartilha foi elaborada e explica de maneira didática, por meio de ilustrações, a situação de pandemia que o mundo vive. Nela, o novo coronavírus é impedido de se espalhar pelas cidades graças à ajuda de médicos e das crianças. Fora da literatura, o projeto distribui cestas básicas, leite, sabão ecológico e máscaras para as famílias rurais cearenses. E já que estamos falando de educação, a Faculdade CNA tem um recado para você que quer trabalhar no agronegócio. De 1º de junho a 25 de julho, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de um curso de pós-graduação e 4 de graduação, todos à distância. Gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais serão oferecidos online e as atividades presenciais nos polos da faculdade em 8 estados e no Distrito Federal. Os candidatos podem ingressar de 3 formas, usando a nota do Enem, ou como segunda graduação, e também pelo vestibular online ou presencial no polo escolhido. A novidade este ano é o curso de pós-graduação em Direito e Economia dos Sistemas Agroindustriais. O nosso Agro fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá!